Hoje nós vamos estudar o texto de João 5 a partir do verso 1. João 5 a partir do verso 1. João 5 a partir do verso 1, eu vou ler na Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada. Enquanto vocês vão achando aí, vamos orar para iniciar o culto, para iniciar a ministração. Estendam as mãos aí para abençoar o pregador, para ele não falar nenhuma baboseira. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos aqui para meditar a respeito das coisas que o Senhor deixou escrita para nós. Fale e cale em nossas vidas, nos dê direcionamento, nos revele aquilo que o Senhor pretende para nós nesse tempo, nesses próximos dias. Cuide de cada um de nós, que o Senhor nos ajude a levar cativo a Ti todos os nossos pensamentos, sentimentos, para que nós sejamos terra fértil. E aquilo que o Senhor plantar em nós hoje, que cresça, prospere a 30, 60 e a 100 por 1. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Todos acharam aí? Podemos iniciar? Quem achou, diga amém. Amém. Acho que todo mundo, né? Vamos lá? O título do texto diz assim: a cura de um paralítico. Verso 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, colchetes, parentes aqui, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Amém? Esse texto é conhecidíssimo. Todo mundo já deve ter ouvido uma vez a respeito, do famoso tanque de Betesda, em que descia um anjo ali e agitava a água. A pessoa que conseguisse pular ali antes de todo mundo saía dali curada. E nesse dia Jesus estava ali e, como costumeiramente tinha um monte de gente enferma, Jesus viu um rapaz enfermo e perguntou para ele: você quer ser curado? E ele falou: olha, eu até quero, mas ninguém me leva para dentro do tanque, então eu não consigo. Sempre alguém chega antes de mim. E aí ele dá a ordem: então levanta-se, pegue sua maca e ande. Amém? Todo mundo já ouviu? Historinha facinha, né? Maravilha. Então vamos iniciar aqui. E se eu pudesse dar um nome para essa ministração aqui, seria A Vida Como Ela É.
E a vida como ela é bem difícil. A vida como ela é não é uma vida fácil. E a gente aprende isso aqui no texto. Verso 1 diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Percebam uma coisa: no mesmo lugar, na mesma localidade, tinha um pessoal em festa, se preparando para a festa. E exatamente no mesmo lugar, exatamente na mesma localidade, tinha um lugar cheio de gente enferma, cheio de gente com um monte de problema. E é exatamente assim a vida como ela é. No mesmo ambiente, nesse mesmo lugar aqui, provavelmente nós temos gente em festa. E provavelmente nós temos gente com dificuldades muito dificultosas. Que se às vezes a gente parar para conversar com o irmão, você olha e fala, de fato, tá bem difícil. Só que do mesmo tempo que tem gente triste, tem gente feliz. E a vida é exatamente assim, ela é um ciclo. Tem dias bons, tem dias ruins. Tem dias que você está na festa. Tem dias que você está no tanque. Outro dia, festa. E no outro, tanque. A vida como ela é assim. Ela é cíclica. Dias bons e dias maus. E a gente precisa, enquanto cristãos que somos, ter essa percepção de que, tanto no dia da festa, quanto no dia da crise, em ambos, Jesus estava. E aí, Jesus, naquele dia, a Bíblia diz assim, que havia uma festa lá, e Jesus subiu para a cidade. Só que, nesse dia, ao invés de ele ir direto para a festa, o que ele fez? Ele foi para o tanque. Eu quero dar um recado para alguém aqui. Se você está no tanque, esperando acontecer alguma coisa, a boa nova é que Jesus acabou de chegar. E olha que interessante, nesse tanque tinha tudo quanto é tipo de problema. Tinha o pessoal das enfermidades, tinha o pessoal que era cego, tinha o pessoal que era coxo, tinha o pessoal que era paralítico. E a Bíblia diz assim, e todos estavam ali aguardando, por quê? Porque dizia que de vez em quando descia um anjo, chacoalhava a água, e aquele que primeiro pulasse dentro da água teria as suas enfermidades curadas. E olha que interessante isso aqui. Isso aqui é um retrato da nossa vida. Muitos de nós temos fé. A grande maioria de nós temos uma grande fé. Outros têm uma fé média, outros têm uma fé pequena, outros não têm fé. Mas até para não ter fé, tem que ter fé. Não é assim? Olha isso aqui. O problema desse pessoal aqui não era falta de fé. Eles estavam em um local aguardando um suposto anjo que mexia na água para então eles acessarem o milagre deles. Muitas vezes o nosso problema não é falta de fé. É que a gente emprega a nossa fé no lugar errado. Ao invés de olhar para o Criador e para o Consumador de todas as coisas, a gente começa a olhar para o tanque. A gente começa a olhar para o noticiário para ver o que vai acontecer. A gente começa a se guiar por opinião dos outros. A gente começa a colocar fé em tudo quanto é tipo de coisa, menos em Cristo.
essa turma não tinha falta de fé. Eles tinham fé, eles criam no sobrenatural. Eles criam que se o anjo viesse, a cura aconteceria. E a gente também, às vezes, não tem problema nenhum com fé, a gente crê. A gente crê que pode acontecer, a gente crê, a gente busca, a gente vai atrás. O problema é canalizar a fé no lugar errado. Quem nunca canalizou a fé no lugar errado? Quem nunca? Quem nunca olhou o horóscopo para ver como é que ia estar o clima essa semana? Temos um pessoal aqui de Capricórnio, Peixe, Virgem. Percebam uma coisa, muitas vezes não é que falta fé, só está alocada no momento errado. Aliás, desculpem, no lugar errado. Então, o que Jesus está propondo para nós hoje é o seguinte: eu vim aqui para alinhar a expectativa da sua fé. Comece a olhar para mim, diz Jesus. Olhe para mim, busque a mim, clame ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Espírito Santo. A sua fé deve ser empregada aí. Tem alguém me entendendo? Amém. E aí, verso 5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Repitam comigo, 38 anos. Tem gente com mais de 38 aqui? Diga, misericórdia, Senhor. Eu tenho 35. Eu sei que essa informação choca, porque vocês olham e falam, meu Deus, parecia 23. Eu sei que choca, mas eu tenho 35. De crente. Então perceba, esse cara tinha 38 anos que estava buscando a sua cura. 38 anos que estava enfermo. E aqui nós aprendemos uma coisa que intimida e amedronta todo mundo. Existe um fator na vida e Jesus, o Senhor, usa muito dele para treinar o nosso coração. O fator tempo. O tempo, ele é inegociável. 38 anos são quantos anos? 38. Não tem como adiantar 38 anos fisicamente, você tem que passar por ele, 38 anos. Quando eu estava estudando para concurso, tem uma regrinha assim, você pode tomar posse em determinados cargos, desde que você tenha 3 anos de experiência jurídica. 3 anos. E 3 anos são quantos anos? 3 anos. Tem que passar pelos 3 anos. Não, eu não tem como adiantar. O fator tempo pega todo mundo. O fator tempo testa o coração de todo mundo. O tempo é uma das poucas coisas que confronta o ser humano de forma tão agressiva que você pensa, meu Deus, não é possível mais um ano desse jeito. Não é possível que mais um ano está acontecendo isso comigo. E mais um ano, e mais um ano. Até o 38º ano. O tempo é utilizado por Deus para ajustar. O tempo é utilizado por Deus para ver quanto você quer aquilo que você diz que você quer. O tempo, ele estica a pessoa até o limite. Tem gente aqui que está orando há 10 anos por alguma coisa. Tem gente que está orando há 20. Eu conheço gente que está orando há 40 anos por uma bênção. E ainda não veio. E aí a gente se questiona. Será? Onde que dá Deus nisso? E aí? O que a gente faz com esse tempo todo? O tempo, ele machuca a gente. Quem já foi machucado pelo tempo aqui? Aí você sofre, aí mais um ano, e aí mais outro ano. Só que
O bom de esperar em Cristo é que Ele é fiel. Então você esperou 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20. Orando, buscando, jejuando, clamando. Fique tranquilo. Jesus vai chegar. E Jesus chegou para esse homem aqui. Depois de passado todo esse tempo, o verso 6 diz o seguinte: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou. Jesus sabia, Jesus sabe o tempo que está passando na sua vida. Fique em paz. O tempo é justamente para ajustar o coração para o momento certo. E aí Jesus chegou e a Bíblia diz assim: Jesus vendo-o deitado. A Bíblia é clara. Quem viu o homem foi Jesus e não o homem que viu Jesus. Jesus vendo-o. Muitas vezes a gente não tem a menor ideia, mas Jesus está vendo o que está acontecendo na nossa vida. Jesus está vendo, querido, fica tranquilo. Essa luta que você passa, esse menino difícil que você tem em casa, esse marido rebelde que você tem, essa dificuldade, essa enfermidade, Jesus está vendo. Não pense que Ele não está, porque Ele está. E Ele vê primeiro do que a gente. E mais do que isso, Jesus vendo e disse assim a Bíblia, e sabendo que estava assim. Jesus não só vê, Ele também sabe exatamente o que está acontecendo. Ele sabe exatamente qual é o próximo passo. Ele sabe exatamente aquilo que incomoda. Ele sabe exatamente o problema que está acontecendo na sua vida. E aí quando Ele vê, e Ele sabe, e Ele viu que você está há muito tempo, aí vem a pergunta que foi feita para o enfermo. Você quer ser curado? Jesus pergunta à igreja, você quer ser curado? Sim ou não? Sim. E a gente olha para isso aqui e pensa, só pode ser maluco, né? Tá vendo eu aqui? Olha o meu jeito, e ele vira para mim e pergunta assim, você quer ser curado? Jesus não faz pergunta boba. Às vezes a gente lê e o bobo da história é a gente que não está entendendo o que ele está dizendo. Mas por que essa pergunta é importante? Às vezes a gente não quer ser curado. Às vezes ele chega assim e fala, você quer ser curado? Aí você come, eu até quero, mas sabe como é, né? Eu quero, mas assim, né? Mas aí precisa perdoar para ser curado? É preciso. Falar, então aí vamos vendo. Não é uma pergunta tão óbvia assim. Tanto não é que olha o que o moço falou. O enfermo respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. A primeira coisa que o rapaz fez, ele estava na cara do gol. Jesus falou assim, você quer ser curado? Ele falou, mas ninguém me põe lá. Mas a pergunta não foi essa. A pergunta é, você quer ser curado? Porque existe uma metodologia da cura e às vezes a gente não quer se submeter a ela. Porque para curar tem que perdoar, aí dói. Para curar tem que mexer naquele assunto que você não quer mexer. Tem que abrir aquela porta, você esconde umas coisinhas ali que até você se envergonha dela. Tem que abrir. Então não é uma pergunta tão óbvia assim. E ele disse, Jesus, eu quero, só que ninguém me coloca no tanque. A primeira coisa que esse rapaz precisava de cura não era nem física, era emocional. Esse cara tinha um problema com abandono.
eu até quero Jesus, mas ninguém me ajuda. E a gente é assim também, eu quero Jesus, mas ninguém me ajuda. Jesus está falando, eu vou te ajudar. Então, às vezes, para cura física, como foi nesse caso, Jesus precisa ajeitar o emocional, para a gente se preparar para a cura física. Às vezes, para ele acessar a nossa enfermidade física, ele primeiro precisa acessar a nossa enfermidade emocional. E essa pergunta, ela é interessante porque diz assim, você quer ser curado? Isso daqui, ele não colocou um se, ele não colocou um mais, ele não colocou nada. Quando Jesus pergunta isso para a gente precisa ficar em paz, porque ele tem a resposta. Isso é para ativar a nossa fé. Você quer cura? Eu tenho. Então tem que vir em mim. Se não vir, também não tem cura. E aí ele acessa o problema real desse moço aqui. Tinha problema físico? Tinha. Mas tinha um que incomodava mais. Porque ele não disse assim, eu não consigo andar, ou eu sinto dor. Eu falo, mas ninguém me ajuda. E aí ele finaliza e diz assim, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Isso daqui passa uma impressão assim de que a pessoa está sempre sendo preterida. Tem sempre alguém passando na nossa frente. Quem já sentiu isso? Fulano está passando na minha frente. Pô, estou aqui há 10 anos, cara. E fulano chegou agora, tá na janela. Às vezes, fulano que chegou agora e está sentado, janelinha, já está no corre tem 30. E 8 nesse caso. Então, assim, essa sensação de ser preterido não é só sua não, querido. Essa coisa de que acontece com os outros não acontece comigo, não é só sua. Isso aqui acontece desde que o mundo é mundo. É a vida como ela é. Todo mundo sente isso. Eu já senti isso aqui e sinto até hoje. Falo, mas rapaz, eu tô correndo aqui, rapaz, de repente o cara passa na minha frente. Não é assim que acontece? Dá uma sensação ruim, não dá? A carne chega e grita, né? E aí, Jesus diz o seguinte, então Jesus lhe disse, e agora Jesus começa a trabalhar. Ele diz assim, levante-se, pegue o seu leito e ande. Jesus, diante daquela situação, diante daquele moço, eu quero, mas ninguém me joga no tanque, não sei o que, etc. Jesus falou, eu vou te ensinar então como é que faz. Primeira coisa, levante-se. Queridos, a primeira coisa que Jesus está nos dizendo hoje é, levante-se. Ele está dando uma ordem, levanta. Se coloca na posição. Fica atento. Se prepara. Eu estou te dando uma ordem, se levanta. Começa a se movimentar. E quando Jesus fala levante-se, ele cria uma realidade. Esse cara ele estava enfermo. Jesus falou levante-se. E se a gente vai ver versos à frente, a Bíblia assim, imediatamente ele se levantou. Então quando Jesus te dá uma ordem de ação, fique preparado. Jesus quer que você se prontifique. A cura está na mão dele, mas a prontidão é sua. Jesus dá a ordem e você executa. Não é o contrário, não é você que manda nele não, tá? Não inverte que dá problema. Eu já testei, dá problema. Não inverte. Também já testou, irmão? Dá problema, né? Pois é, não inverte. Aí ele deu a ordem, levanta, pegue o seu leito.
E aqui é o X da questão. Porque às vezes levantar a gente quer. Levantar é fácil, é só levantar. Agora pegar o leito não é tão simples assim. Quando fala assim, pegue o seu leito, ele está dizendo assim, tá vendo tudo isso aqui que você viveu? Tá vendo toda essa história aqui? Esse leito que você se deitou a vida inteira, essa maca, essa cama? Pois é, não é para deixar ela para trás não. Pega a sua maca, pega o seu leito. Não é porque Jesus entrou na sua vida que o passado ele vai ser apagado da sua cabeça. O passado vai continuar exatamente aí. Ele vai te ensinar a lidar com o que aconteceu. Tem alguém me entendendo aqui? Ele vai aprender a lidar com o que aconteceu. O seu leito, a sua maca, é a sua história de vida. Não tem como deixar ela para trás. É a partir dela que as coisas vão se desdobrar. Só que, perceba, antes o leito era o lugar onde ele ficava deitado, prostrado. Agora ele carrega. Entenda isso aqui, queridos, no seu espírito. Quando Jesus entra na sua vida, você começa juntamente com ele, caminhando com ele, a ser o autor da sua história. Você não é mais refém daquilo que aconteceu. Você começa a se movimentar, sabendo que há um rescaldo, sabendo que aconteceram coisas, mas mesmo assim você está de pé e você está entendendo que foi um processo e agora ele te dá a terceira ordem e anda. Então ele vai te colocar pronto, ele vai ressignificar a sua história e ele vai dizer, começa a andar, começa a ir para frente. Isso que aconteceu criou experiência, musculatura, agora anda, agora vai meu filho. Ele está promovendo milagre na tua vida todos os dias. Todos os dias tem, levanta, pega a tua maca e anda. Levanta, pega a sua maca e anda. Às vezes é uma dor emocional que você tinha, ele tocou, levanta, pega a sua maca e anda. Às vezes foi um problema que você teve no seu emprego, levanta, pega a sua maca e anda. Te humilharam não sei aonde, levanta, pega a sua maca e anda. Existe esse processo. Existe essa metodologia. E quando Jesus dá uma ordem, se a gente for esperto, o que a gente faz? Cumpre, te executa. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Já diria o profeta, não é assim? Aí diz assim, verso 9, imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar. Jesus deu a ordem e o homem imediatamente se viu curado. Não foi curado daqui 2 meses, foi curado imediatamente. Queridos, quando Jesus bota a mão, ele faz o milagre completo. Se está parcial, se está dividindo bola, se está não sei o que, se precisa de... imediatamente. Levanta, pega a tua maca e anda. Se for ir imediatamente, é bem possível que a mão do Senhor entrou. Agora, aí precisa de não sei quem falar com fulano, 2 promissórias, assinar de 2 vias, protocolo, requerimento. Não. E aí, imediatamente ele começou a andar. Pegou o leito e andou. E a Bíblia diz assim, e aquele dia era sábado. Porque às vezes, Jesus, só para contextualizar, naquela época tinha a questão do sábado. O sábado tinham várias restrições que eles criaram. Jesus veio e falou, olha, eu sou o Senhor do sábado. E aí, existem várias curas, várias situações no sábado.
Jesus fez várias coisas no sábado. E aí ele fez isso no sábado. E aí no próximo verso diz assim: por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado, é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Imagina essa discussão. O cara enferma há 38 anos, não sei se paralítico, se não sei exatamente o que era. Chega um homem, fala assim: levanta, pega a tua maca e anda. E funcionou. Botou a maca, começou a andar. O problema é o quê? Naquele dia, tinha um pessoal que discordava. Do quê? Da cabeça deles. Eles inventaram algumas regrinhas lá, falaram: nesse dia não pode. Muitas vezes vai acontecer isso com a gente. Jesus vai falar: levanta, pega sua maca e anda. Só que é sábado. Ou seja, vai ter gente que vai estar discordando de você. Vai ter gente que não vai se alegrar com a sua cura. Você está 38 anos na luta. Acontece, só que acontece num dia de sábado. Aí tem gente que vai falar: eu não concordo. Olha o que o homem falou para os judeus. Ele não falou para qualquer um, não. Ele falou para os judeus. O pessoal que seguia esse protocolo. Aí ele disse assim: o mesmo que me curou me disse: pegue seu leito e ande. Queridos, o mesmo Jesus que manda você levantar, pegar sua maca e andar, é o mesmo Cristo que te empodera, que te dá fibra para aguentar a perseguição depois da bênção. Porque às vezes a gente pensa assim: ah, Jesus botou a mão, é só bênção, agora é glória a Deus e aleluia. Querido, é aí que começa. Quando Jesus bota a mão, que o negócio começa a andar, você vai ver o tanto de gente que você acha que gostava, mas que na verdade não gostava. O tanto de gente que falava: rapaz, mas ó, que Deus te ajude. Quando Deus ajuda, ele fala: rapaz, mas no sábado? Vixe, aí não, hein? Aí eu não concordo. O mesmo Deus que concede a bênção é o Deus que sustenta a bênção. Agora perceba, quem sustentou, quem aguentou o tranco aqui foi quem? Foi Jesus ou foi o cara? Foi Cristo ou foi o que era enfermo e não é mais? Jesus curou. Quem aguentou o tranco aqui do povo? Foi o Jesus. A responsabilidade dele é abençoar, orientar, sustentar, e a nossa é aguentar o tranco. Nossa, que palavra abençoada, hein, Mateus? A bênção, ela vem carregada, ela vem seguida de responsabilidade. Não existe maturidade, não existe unção sem responsabilidade. Jesus, ele deixa de fazer muita coisa, e me entendam no espírito, para vocês não acharem que eu estou falando alguma, heresia aqui. Jesus às vezes ele não entrega muita coisa porque a gente não está preparado para aguentar o peso da glória. Porque às vezes ele entrega, a pessoa te questiona ali, e aí o próximo ponto é o quê? Sucumbir. Então primeiro ele prepara você, depois ele entrega a bênção. Esse cara lutou 38 anos pelejando com isso aqui. Você acha mesmo que uns 3, 4 perguntando: aí, que negócio de maca é essa? Você acha que um cara desse está se importando com isso? Você sabe por que a luta é árdua? Porque quando a bênção vir, que a crítica vier, que o ataque vier, que isso vier, você vai falar: rapaz, 30 anos, 38 anos, cara, você acha que isso vai deixar eu desestabilizado? Você acha que eu vou largar a maca
Porque você está chateadinho comigo? Então, queridos, o Senhor te trouxe aqui para dizer o seguinte: existe bênção, só que no lugar da bênção demanda responsabilidade. Aquele que quer a bênção, que esperou pela bênção, que buscou a bênção, tem que entender que quando a bênção vir, vai vir junto com ela crítica, gente desgostosa, e a gente vai ter que ter responsabilidade de sustentar aquilo que Jesus mandou a gente sustentar. Então segura a tua maca e anda. E Jesus encerra aqui dizendo assim, verso 14, aliás, verso 13. Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Olha que loucura isso daqui. Jesus curou o cara, deu uma ordem pro cara, o cara andou, deu tudo certo, as pessoas confrontaram o cara, e o cara sequer sabia quem era Jesus. Tem muita gente que nem imagina, mas Jesus já está operando na sua vida, há um tempão, e só você não percebeu ainda, porque você ainda não conhece Ele. Irmão, cadê o irmão? Pode vir pro mistério aqui, irmão. Então, queridos, não pense que Jesus não sabe quem você é. Ele está operando na sua vida, A Bíblia diz assim, que o motivo de nós não sermos consumidos todos os dias é porque as misericórdias do Senhor se renovam a todas as... E isso é para todo mundo, para os que conhecem e para os que não conhecem. Então, se você ainda não conhece Cristo, se você não aceitou Cristo, se você... qualquer coisa, saiba que Jesus já opera na sua vida, tem um mó tempão. Ele está só esperando a hora de se apresentar. Talvez seja hoje. E aí Jesus encerra no verso 14, dizendo assim, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Existem alguns estudiosos que dizem que o motivo da enfermidade desse moço era o pecado que ele tinha praticado. Não diz qual, nem nada disso, mas por conta desse verso, a interpretação que alguns estudiosos dizem, olha, essa enfermidade que ele teve foi por conta do pecado. E aqui a gente aprende uma coisa, o pecado pode ser aparentemente bom, mas uma hora ele te pega. Uma hora a enfermidade bate. A conta do pecado é altíssima. Então, se você está pecando, faça uma autoanálise aí. E se tiver, pare. Mas para agora. Não espera, vou parar daqui 30 dias. Não espera. Porque o pecado, ele é problema. Gerou a enfermidade desse rapaz aqui. E aí Jesus diz assim, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Olha que doideira. O cara ficou enfermo 38 anos, acamado, e Jesus falou assim, olha, não peca mais, porque pode acontecer coisa pior. Quer dizer, essa enfermidade aqui foi só uma amostrinha do que o pecado faz. Então, para que coisas piores não aconteçam, é muito bom e saudável que a gente não peque. Porque aqui ele se refere a uma enfermidade, mas tem coisa pior. Me cita uma, Mateus, eu cito. Pode ser que, mantido pecaminosa a vida, não verá o reino de Deus. Jesus volta e nós fica. E aí, né? Quando fala de pecado é coisa boa, né?
Não tem um glória a Deus, uma mãozinha no ergue. Amém, isso é bom, é maturidade. É sinal que sabe que o assunto é sério. Pecado é assunto sério. Jesus está falando, não peque. Não peque. E não peque, você sabe o que quer dizer não peque? Exatamente isso, não peque. Ah, eu vou pecar, não peca. Pecado é uma escolha. Pecado é uma escolha. Agora, as consequências dele também é uma escolha do pecado que a gente fez. Começou bem o culto, né? De repente, vai, tal, falando de pecado, já dá aquela ai, ai, ai. Se coloquem de pé, irmãos, vamos orar. Queridos, Jesus está querendo fazer milagres nas nossas vidas. Jesus, ele quer que nós tenhamos comunhão com ele. Jesus quer que a gente não peque. Jesus quer dar uma ordem para a gente, levanta, pega a tua maca e anda. Jesus quer acessar aqueles lugares que ele ainda não foi autorizado. Jesus quer curar fisicamente, quer curar emocionalmente, quer curar espiritualmente. Jesus, ele anseia por filhos saudáveis, por filhos que tenham um bom relacionamento com ele e com os irmãos. Jesus não quer crentes cristãos protocolares, que só oram no culto, que só buscam no culto, que dá uma lidinha aqui e ali na Bíblia, que faz aquela oração antes de deitar, Senhor, perdoe meus pecados, não sei o que, Deus abençoe, e dorme. Jesus quer estar junto. E ele quer estar junto porque ele é bom. Ele já viu que você precisa. Ele já viu que você passou pela prova do tempo. Ele já viu as coisas que aconteceram. Ele sabe a luta que você tem. E ele veio hoje aqui para que cada um entenda que depois que ele veio, que ele morreu, que ele ressuscitou, a Bíblia diz assim, isso é lindo, a Bíblia diz assim, Cristo em vós, a esperança da glória. Olha que coisa linda. Você sabe qual é a esperança que você tem? É porque Cristo vive em você. Um Deus grandão, ele se comprimiu e entrou dentro de pessoas pecadoras. Então esse é o mistério que foi oculto durante muito tempo, o que Deus vir morar dentro da gente, um Deus grande vindo morar dentro de pessoas pequenas e sem perder a grandeza.